Abra sua Bíblia lá em Cantares, capítulo 8. E permaneça com o texto aberto. O pastor Mário, ou Geraldo, quem tiver aí a Bíblia na linguagem de hoje, para a gente ver esse versículo, passa o microfone aqui para os pastores, um deles. É o versículo de número 7. É o fechamento, esse versículo é o fechamento de tudo que ele fala de romance, nesses 8 capítulos. Ele vai fechar com esse versículo. Isso, tem aí? NTL. Só um instante aí, deixa eu fazer a leitura. Acharam? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura, você acompanha aí, não feche, mantenha aberto. Cantares. Tem uma tradução, algumas Bíblias, cânticos, né? Cânticos. A minha também é cânticos, né? Outras é cantares. Outras é até escrito Cântico dos Cânticos. Verso 7 diz assim: as muitas águas não poderiam, olha isso. Imagina o que são muitas águas. Vamos aonde? Quando se fala muitas águas, o que você pensa? No mar, com muitas ondas. Aonde mais? Para quem já foi militar ou civil lá na Amazônia, quando se fala em rio, quem não conhece não entende. Rio na Amazônia é quase que mar. Você não vê do outro lado. Com navegações de transatlânticos, os rios na Amazônia. A última vez que eu estive lá, eu fiz o batismo, lá na nossa congregação, lá naquele rio Solimões, enorme. E olha que eu estava num braço dele. Foz do Iguaçu, aquelas, para quem já esteve lá, alguém aqui já esteve em Foz do Iguaçu, lá vendo as cachoeiras? Então, aquele dia de muita tempestade que a gente não pode nem ir para a igreja ou não pode sair da igreja depois do culto. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios, olha só, nós estamos falando aqui de água, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Vamos ver aqui na tradução na NTLH. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Essa pregação que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana para meditar com vocês, eu não tinha definido assim exatamente o dia. Quem sabe seja um preparo também, porque eu quero pregar uma mensagem aqui que um pastor de bom senso ora muito para poder ministrar. Eu preciso pregar aqui sobre o céu. Mas antes de pregar sobre o céu, eu preciso pregar sobre o inferno. São duas realidades. E a gente, como servo de Deus e pastor, o segundo tema é muito pesado, né? Então, estou falando isso para você observar que a gente trabalha todos os temas da Bíblia. Esse texto aqui, eu creio que Deus colocou no meu coração, e é assim que eu estou pensando, para despertar nos jovens que aqui estão, o desejo e a importância do casamento. Olha aqui para mim, olha aqui para o seu pastor. Quem está com esse celular aí, desliga ele.
esse texto é para você meditar sobre a importância do casamento para você. Você, moça, orar a Deus, buscar um rapaz dirigido por Deus, aconselhado pelos seus pais. Se precisar da ajuda do pastor na orientação, estamos aqui. E para você, rapaz, procurar também uma moça para casar. E vocês serem abençoados. E para nós que somos casados, revitalizar a união que Deus te deu, o casamento que Deus te deu. Valorizar, atiçar, botar uma pimenta. Vê esses irmãos aí que vêm para a igreja fazer não sei o quê. E você e eu deixarmos acender pela graça de Deus esse amor. Acabamos de ver aqui um casal com 66 anos aí, bonitos, juntos, servindo ao Senhor. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. E é uma declaração aqui de amor para minha esposa, pode ser? Eita. É hoje. Hoje não, porque domingo não é dia de namoro pesado. Domingo você está muito santificado, é muito jejum, é muita oração. Esse é aquele dia mais carnalzinho, né? Amados, preste atenção que talvez poucos aqui, se já ouviram, a linha de pensamento que eu vou trabalhar aqui, o livro de Cantares. Porque Cantares, de certa forma, foi deturpado. O livro de Cantares, durante a história da igreja, ele foi tomado, desde lá do início, por alegoria. Alegoria, eu já trabalhei isso com os jovens. É uma área da literatura que você pode usar, mas tem que ter muito cuidado, porque a alegoria, na verdade, ela começou no mundo grego, na literatura grega, para interpretar, me foge a memória agora, não, aquela literatura de Odisseia, né? Ilíada e Odisseia, acho que foi isso. E outros livros da literatura grega. E aí não tinha como interpretar o que estava escrito ali. Eles começaram a fazer uma alegoria. E essa escola literária, ela atravessou para o mundo cristão. E o mundo cristão começou a adaptar isso nos textos bíblicos. E distorceram muito. A alegoria, ela não é pecado. Ela pode ser usada com muito cuidado. Na Bíblia tem alegoria. Paulo faz uma alegoria de Sara e Agar. Mas aí é uma autorização do Espírito Santo, é Paulo, não sou eu. Nós podemos fazer uma alegoria? Sim, podemos, com muito cuidado, porque a alegoria, ela tira a historicidade do texto. É diferente de tipologia. Tipologia é quando você pega lá, por exemplo, estudar Levítico, você tem que usar de tipologia. É uma aplicação daqueles símbolos para a realidade do Novo Testamento. Preste atenção, porque o que eu estou falando aqui não é de muito costume você ouvir. Então, a tipologia, qual é a diferença, pastor? Por exemplo, o cordeiro, lá no Antigo Testamento, era o símbolo de Cristo. Quando Jesus aparece, João confirma essa tipologia e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Quando Jesus vem, João, no primeiro capítulo, diz: e ele fez habitação entre nós. Ali no original, ele tabernaculou. Obrigado. Então, ele se fez tabernáculo, quer dizer, ele fez habitação, ele passou a morar conosco, Jesus. Então isso é tipologia. Tipologia, ela tem um fundamento histórico. Ela mantém a sua historicidade. A alegoria não. Eu penso aqui, pego um texto lá do Antigo Testamento e começo a inventar. Olha, isso aqui simboliza isso aqui simboliza aquilo. E vou criando da minha cabeça. E aí é um perigo, porque aí eu faço o que eu quero com o texto. Aí passa a ser um perigo. Agostinho de Hipona pegou a parábola do semeador e fez uma confusão com aquela parábola que é brincadeira. O cavalo, o animal simboliza o evangelista que leva o evangelho. As duas moedas, uma simboliza o Antigo Testamento, o outro o Novo Testamento. A casinha lá simboliza a igreja. O homem que cuidou do ferido lá simboliza um pastor que está cuidando dos feridos. O ferido é o pecador que é encontrado. E aí, não precisa de interpretação e nem revelação para entender o texto. O texto já diz o que é aquela parábola. O homem perguntou para Jesus: Senhor, quem é meu próximo? Jesus contou a história para explicar que aquilo é o próximo. É ajudar qualquer um que aparecer, é o próximo. Mesmo um samaritano, ele não se importou de ajudar alguém que era judeu, ou vice-versa. É bom lembrar que o nome Bom Samaritano não é bíblico, é da história, a história que foi criando esse nome Bom Samaritano, mas não está na Bíblia. Então, obrigado. Então, irmãos, esse texto, alguém disse, uma pessoa que eu admiro muito, quero trazê-lo aqui, mas esses dias ele fez uma colocação que eu não achei interessante. Ele disse: não, tirar a alegoria do livro de Cantares, sendo algo que foi ensinado 1900 anos, então tem que ser valorizada a alegoria, né? Pode ser usada, mas eu não posso basear por 1900 anos, porque 1900 anos, o que tem de besteira sendo ensinado em 1900 anos, dentro da igreja. Então não posso ir pelos anos que está sendo ensinado uma doutrina. Quantos anos tem a doutrina de que existe o purgatório? Quantos anos existe a doutrina para que Maria é tipo uma quarta pessoa da Trindade? E nem por isso são doutrinas verdadeiras. Quantos anos são ensinados que a tradição equivale ao mesmo valor da Bíblia? Nem por isso quer dizer que seja verdade. Os anos não faz um erro virar verdade. Então sempre pegaram esse texto, já lá nos judeus, pegaram esse texto e diziam: isso aqui é um amor entre Deus e Israel. E aí tirava a realidade do texto. Depois a igreja começou a aplicar: não, isso aqui é o amor de Cristo e a igreja. E o texto mesmo, o ensino do texto ficava de fora. Pode até fazer isso, uma aplicação. Olha, isso aqui também nos remete a pensar ou a refletir sobre o amor de Cristo à igreja. Ok, mas não é a mensagem oficial do texto. E se tem um livro que tem que ser meditado nos dias atuais, é Cantares. Porque Cantares fala de um romance de um homem e uma mulher, que hoje é um perigo falar isso. Deus, que é onipotente e onisciente, já sabendo do que nós estaríamos vivendo hoje, Ele deixou esse texto para nos ensinar. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem e a mulher, e diz assim: e viu Deus que isso era
bom. Não, era ruim. Bom. E viu Deus que isso era bom. Parceiro um para o outro. Cantares escrito por Salomão. Alguns dizem que não. Eu creio, como os judeus, porque a nossa tradição de Bíblia é dos judeus, é dos rabinos, é do povo judeu. Por que nós só temos esses livros aqui? A Bíblia dos evangélicos é a mesma Bíblia dos judeus do Antigo Testamento. São os textos massoréticos, judaicos. É a mesma linha dos judeus. Mas e por que a Bíblia católica tem os outros livros a mais? Porque eles seguem a Septuaginta, que foi uma Bíblia traduzida do hebraico por um grupo de judeus, diz a lenda, por sacerdotes, que estavam fora da Palestina naquele período, e escreveu o texto, traduzido em grego. Por quê? Porque a maioria dos judeus estava espalhado pelo mundo, e o texto que se falava, que se lia, era o grego. Então, em Alexandria, que era a capital cultural da época, do Império Romano, foi feito isso. E aí, era um mundo nesse momento muito místico, porque é aquele período interbíblico dos 400 anos entre Malaquias e João Batista. Aquele período ali foi um silêncio de Deus. Não que Deus não estava agindo ou trabalhando, mas havia um silêncio, não tinha profeta naquela época. Mas aí os livros históricos, algumas lendas do povo judeu que foi escrito, foi acrescentado nessa tradução Septuaginta. A igreja não segue essa tradução, ela utiliza dos originais da Septuaginta, nas traduções nossas, mas dos textos que são da Bíblia hebraica, que é a mesma nossa. Agora, a alegoria, alguns creem que Deus permitiu a alegoria até para que esse livro fosse canonizado, porque ele tinha tudo para não ser aceito. Canonizado é ser aceito como um livro inspirado por Deus, como palavra de Deus. Que lá pelo ano 300 e alguma coisinha, 285 parece, foi aceito esses livros aqui como o Antigo Testamento antes, ali pelo ano 90, mas o Novo Testamento depois. O Antigo Testamento já foi aceito pelos judeus, não pela igreja. O Novo Testamento que é da igreja. E o Antigo Testamento era a Bíblia da igreja no início. Todas as citações do Antigo Testamento é utilizando o Antigo Testamento. Então alguns creem que a alegoria Deus até permitiu e usou para que ela fosse aceita, que senão eles não iam aceitar o livro de Cantares. Então você que está aí comigo, vamos lá no primeiro capítulo. Esse livro é escrito por Salomão, filho de Davi. Esse livro, ele fala tanto do amor, que ele já coloca aqui um choque térmico, que naquela época não seria, para nós hoje talvez, né, dentro da mente atual hoje. Para alguns, né, as pessoas que não têm bom senso ou que não têm a graça do Espírito Santo. No capítulo 1, olha que coisa linda. No capítulo 1, verso 5, o que diz o texto? Eu sou o quê? Eu sou uma morena. Essa tradução está errada. Aqui no Brasil, traduziram como morena. Não sei se é um preconceito, o que foi? Todos os textos nossos diz morena. É porque também no hebraico tem
tem a palavra também morena. Mas nas outras traduções, por exemplo, em inglês, eles usam I am black. As Bíblias em inglês, I am black. Outras traduções em inglês diz I am dark. Ou black ou dark. No hebraico também tem a tradução I am black, I am dark. Eu sou negra. Eu sou preta. Já começa a beleza da história aqui. E aí o capítulo 5. Vai lá no capítulo 5. Jovens, a intenção dessa pregação é para vocês saírem daqui doido para casar, subindo nas paredes para casar, e nós aqui que já somos casados, acender a chama aí do fogo, que está escrito no versículo anterior. Fala, olha, essa chama, esse fogo ardente, o amor é um fogo ardente. Depois eu vou ler esse versículo com vocês. Versículo 10, o que diz aí na sua tradução? Depois você vê aí na NTLH. O que diz aí as primeiras palavras? Cândido. Pensou, o que é cândido, irmão? Conheço um líquido de água sanitária lá em São Paulo que chama Cândido. Cândido. O que é cândido? Acho que nem professor de português hoje sabe o que é isso, né? Cândido é uma pessoa branquinho, rosado. Sabe aquele branquinho que chega é rosado, você conta as veinhas assim? O meu amado é alvo e rosado. Corado. É alvo e rosado. Essa. E aí na NTLH, o que diz? Entre 10 mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é corado. Os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo. Não é feio não, hein? Não é feio não. E essa mulher negra aqui era bonita para valer. Mas aí está no capítulo 4. Eu não vou ler com vocês porque os judeus lá no ano 100 para trás, esse texto só podia ser lido para quem tinha mais de 30 anos, olha só. Porque aqui vai descrever os cabelos dessa negra, os seus dentes, os seus lábios, a sua boca, a sua face, o seu pescoço, os seus seios. Depois tem outros textos aqui que vai descrever as pernas dela, tudo. Da mesma forma, no capítulo 5 vai descrever esse Cândido. Eu já vi gente que chama Cândido, o irmão Cândido. A tradução melhor desse texto é alvo e rosado mesmo. Se é Salomão aqui, se ele está contando a história de alguém, uma história, um romance que ele criou, ou se ele está contando a história dele mesmo, a gente não sabe. Alguns entendem também que a Sunamita era bem escura, porque ela era, outro detalhe, ela era pobre e ele rico. Um era pobre e rico, o outro era branquinho, rosado, e ela preta. Isso tudo aqui fala da riqueza do amor,
que quebra barreiras, quebra preconceitos. A Bíblia é uma riqueza, irmãos. Por isso que o salmista diz: medita. Eu meditei na tua palavra. O que é meditar? Não é ler. É você fazer a leitura e ficar mastigando, remoendo. Quem já foi em fazenda sabe o que é remoer. O gado, ele come aquilo, a comida dele, e fica com aquilo na boca, ó, remoendo. Vai e volta, e ali, ó. Você não pega uma comida boa e sai assim comendo uma vez. A gente come porque não é só para matar a fome. A gente come porque comida é um prazer. Se fosse só para matar a fome, você pegava farinha assim, jogava na boca, enfiava água, pronto. Você dá conta de fazer isso? Não. Porque comer é um prazer, é um dos prazeres que Deus nos deu. Então você quer... Ontem à noite eu fui fazer um caldo, falei lá hoje de manhã na congregação. Ontem à noite eu não queria comer nada, tinha comido uma comida um pouco pesada no almoço, falei, vou fazer um caldinho aqui. Aí eu fui fazer um caldo espanhol. Joguei os temperos, tudo. E aí você vai provando. Não é só jogar lá e virar no queixo, não é isso. Você tem que degustar, sentir o prazer. Ler é isso, ler a palavra de Deus é você meditar, é degustar. Então, quando você começa a degustar, olha as riquezas que você vai encontrando. Você está entendendo isso aqui? É um casal, poderia ser um rapaz preto e uma moça branquinha. O texto aqui é o contrário. A moça é preta e o rapaz é branquinho. Poderia ser o rapaz branquinho pobre e a moça preta rica. Por exemplo, a rainha de Sabá era preta, trilionária. É só você ver os presentes que ela trouxe para Salomão. Só que aí Salomão se apaixonou por ela, deu para ela muito mais presente. O que ela trouxe para ele de presente, ela levou muito mais. Da onde era ela, meu Deus? Etíope? Etíope, né? Hã? Quê? Dos sabeus, né? Também quem era etíope era a mulher de Moisés, a segunda mulher que ele casou, que ele ficou viúva, era um etíope, era preta. Então você vê a riqueza aqui, o amor de um casal, o amor supera essas barreiras sociais, supera as barreiras raciais, financeiras, desde que ele seja sincero, não seja um para aproveitar do outro, não é para um aproveitar do outro, mas desde que seja essa riqueza da sinceridade, do verdadeiro amor. E a Bíblia sempre está falando aqui de um homem ou uma mulher. Esse livro Deus estabeleceu ele de uma forma tão linda para falar do amor de um homem e de uma mulher, que Deus nesse livro sai de cena, de certa forma. Claro que ele está no controle, mas ele sai de cena para destacar o casal, Paulo. Olha olha só o que é isso. Deus sai de cena desse livro para destacar a importância do que ele criou, o casal, o amor, para desfrutar um do outro. Por que, pastor, que Deus sai de cena? Não tem o nome de Deus no texto. Não é profético, assim no sentido, aquela profecia. Deus, nesse texto, ele sai de cena e deixa a beleza da sua criação. Você está entendendo assim como a profundidade disso aqui?
Deus está querendo mostrar aqui a riqueza do que Ele criou, que é o amor, que é a mulher, que é o homem, que é o casamento, que é a união de um homem e uma mulher. E quando esse amor não é para explorar o corpo do outro, ou o dinheiro do outro, sei lá o que do outro, mas é para se apaixonar, para cuidar, viver, amar um ao outro. Como nós vimos aqui o exemplo, 66 anos juntos. Esse não é um amor de exploração, é? Não é, porque amor de exploração vai embora rapidinho. O da exploração é por interesse. Por que o Brasil tem essa dificuldade de se firmar? Porque o Brasil, ele não foi uma colônia portuguesa de moradia, como foi os Estados Unidos. Os ingleses e europeus que mudaram para os Estados Unidos foram lá fazer uma colônia para morar, para mudar de vida. Eram os cristãos protestantes perseguidos na Europa, precisavam de outra terra para viver e não morrerem. Então eles mudaram para lá com a intenção de construir, de fazer a sua família, a sua vida. Então eles criaram uma lei especial, um estatuto de vida, um ritmo de vida, para eles viverem, os filhos deles, os netos, os bisnetos e as gerações. Aqui no Brasil não, o português veio para cá para arrancar o ouro, o diamante. O pau-brasil não tinha interesse de ninguém morar aqui. O objetivo era só explorar. E aí dá no que dá. Nós estamos aí nessa dificuldade, 500 anos tentando acertar. Então, esse é um esclarecimento, para você ver a força da criação de Deus, a beleza do trabalhar de Deus, a riqueza que é o trabalhar de Deus. Nós vivemos uma época em que há uma desconstrução na criação de Deus. Vivemos uma época da tentativa de desconstruir o valor, a beleza, a qualidade, o caráter, o perfil de uma mulher. Vivemos uma época, jovens, e vocês não podem aceitar isso, de uma desconstrução da mãe, do que é uma mãe, do valor de uma mãe, do perfil de uma mãe. Vivemos uma época da desconstrução do valor do que é uma mulher ficar grávida 9 meses gerando uma criança. Não, o homem também pode ficar grávido. Vivemos uma época da desconstrução do homem, da autoridade do homem como pai. Do homem como homem, do homem como o par de romance para a mulher, uma desconstrução do valor da mulher como par de romance para um homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que viu Deus que isso era bom. Como é bom, o diabo quer destruir. Ah, foi Deus que fez? É bom? Então eu vou destruir. Então eu vou destruir. Cantares é uma composição, é uma paixão de amor entre o homem e a mulher, que o casal tem que ler juntos. Lá em casa, por várias vezes eu fui para a cama ler o livro de Cantares. Às vezes eu estava na sala, aí começava a leitura de Cantares, eu lia na cama, pedindo a bênção de Deus sobre o meu leito, sobre a nossa relação como esposa, na vida sexual, em todos os sentidos. Agora não, já faço isso normal, porque eu leio a Bíblia praticamente, hoje eu leio de madrugada. Então eu já leio na cama. O casal precisa ler junto esse livro. Vocês, jovens, precisam ler esse livro. É um romance
falando dessa beleza, o que é apreciar a beleza da mulher, o que é apreciar a beleza do homem. Hoje os rapazes têm medo claro que a gente sabe dos abusos, dos erros que sempre houve, porque o ser humano ele é errado, desde quando pecou. Mas hoje um rapaz não pode dar uma cantada na moça que é assédio. Sabe quem criou essas leis? Quem não gosta de homem, quem não gosta de mulher. Não é para te proteger, não. É para você ficar isolado. Lá na escola, se um rapaz chamar uma moça que ela é linda, alguma coisa assim, pronto, acabou o mundo. Esse texto, ele vai, as suas páginas vai falar, olha, é uma riqueza você ter uma moça para casar e amar, você ter um rapaz para casar e amar. Isso aqui para nós que somos casados, irmãos, vai falar da riqueza, o que é você desfrutar da sua esposa, porque esse livro aqui, porque a Igreja Católica lá no início colocou o casamento só para procriação. Entra aí no quarto, fecha a luz, põe uma venda nos olhos, não pode dar beijinho, reproduz aí. Ah, reproduziu, pronto. É o que Deus quer, só reproduzir. Não, esse livro aqui está dizendo que um casamento não é só reprodução, não. É uma curtição. É você desfrutar um do outro. É você beijar o corpo da sua mulher, a sua mulher beijar o seu corpo. Tadinho dos jovens. E eu estou repensando uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos de uma professora nossa. Essa ideia que a gente tem que os jovens hoje, Adilson, isso é fixo na nossa cabeça. Que o jovem hoje, antes de casar, ele tem que fazer a faculdade, formar, estudar, criar uma estrutura financeira e depois casar. Sabe o que nós estamos fazendo com os nossos jovens? Deixando os coitados numa tara infernal, muitos desviando, outros na igreja, mas em prostituição, e poucos ali aguentando fielmente. Poluição noturna. Talvez seja o momento de nós começarmos a repensar se não é importante os jovens casarem cedo também, desde que tenha cabeça. Por exemplo, eu não podia casar com 20 anos, porque se eu caso com 20 anos, a moça estaria desgraçada na vida. Por quê? Porque eu não tinha ideia. Agora, quando um rapaz é maduro, sabe o que quer, não vai casar e depois de casar, não, eu não vivi a minha vida com os meus amigos, eu vou curtir com meus amigos. Então hoje, está aí uma questão para a gente repensar, Jaziel, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre tive a ideia fixa, que o jovem tinha que estar estruturado. Mas, irmão, não tem um jovem que vai estruturar sendo jovem, é muito difícil. De 100 se achar um, mas que vai conseguir os cursos. Mas vai ser, como é que é um cara sem grana? Como é que é o nome? Vai ser duro em todos os sentidos. Ser. Porque parece não há uma bênção no casamento. Eu fui casar com 31 anos para poder me estruturar, irmão, casei com 200 conto no bolso. O que adiantou? 200 conto. 250. Que o Dirceu me deu no dia lá do casamento. Quem sabe seja a hora da gente repensar, se você já casar jovem, novo, vocês dois formarem a sua história, estudarem juntos, fazer as suas faculdades.
prato que come um, come dois. Agora, precisa ter direção do Espírito Santo, que muitos não fazem isso. Orar a Deus, casar com um rapaz ou uma moça da igreja. Mas não necessariamente o fato de ser da igreja seja a pessoa ideal para você, porque às vezes aquela pessoa não nasceu para você e você não nasceu para aquela pessoa. Não é que a pessoa não é crente, não presta. É que tem que ter uma bênção de Deus, uma direção de Deus, uma orientação de Deus, uma orientação dos pais. E se preciso for, uma orientação do pastor. Não é casarmos, se não der certo a gente divorcia, não. O casamento tem os seus romances, tem as suas belezas, mas tem os seus dias difíceis. Tem os dias que o casal quer manter a distância um do outro, então tudo bem, naquele momento, vamos respeitar um ao outro. Mas amados, nós que somos casados, temos que orar para não apagar esta chama, este fogo. Olha o que diz o texto, ó. Versículo 8, finalzinho. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas de Deus. Não é assim que diz a sua tradução? Tem outra tradução que diz assim, são grandes labaredas. O amor é isso, Deus nos deu isso. O livro de Cantares nos ensina, irmãos, nós que somos casados, que nós casamos não só foi para procriar, não, nós não somos bicho. Deus nos deu o casamento para namorarmos, para curtirmos um com o outro. Pastor, mas lá em casa acabou. Olha, começa a orar ao Senhor que você vai ver essa chama acender. Porque o Espírito Santo cuida da nossa vida conjugal, da nossa vida sexual. Deus cuida. Por quê, pastor? Ora, porque isso é de suma importância. Se Deus cuida de coisas simples, não vai cuidar da vida sexual de um casal, que é uma estrutura para firmar um casamento? As muitas águas não podem apagar esse amor. Sabe por quê? Porque foi Deus que criou e Ele disse que isso é bom. E não existe outra forma de amor não que Deus criou. Deus criou foi esse aí. Esse amor que foi inventado por aí, fique à vontade, mas não foi Deus que criou não. O que Deus criou é isso aqui, ó. É o homem desfrutar da mulher, a mulher desfrutar do homem. É vocês, vai ter aquele dia que um briga para lá, outro briga para cá. Faz parte também, porque na hora que vai reconciliar, a chama aumenta mais ainda. Olha aí. Isso foi Deus que criou. Deus quer abençoar o meu casamento, o seu casamento. E nós não estamos dizendo que casamento de pastor, de evangélico, de quem serve a Deus é perfeito, não, de jeito nenhum. Então o que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que a palavra de Deus tem remédio para o nosso casamento. Eu estou dizendo que a palavra de Deus tem vitamina para o nosso casamento. Eu estou dizendo que a palavra de Deus tem orientação para a nossa vida conjugal. Eu estou dizendo que o nosso casamento é cheio de defeitos e erros. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres, e onde há homem e mulher tem defeitos e erros. Mas o Senhor Jesus tem o remédio, tem a sua palavra para ir curando, para ir sarando, para ir atravessando esse mundo de maldade, de corrupção, de sujeira, de podridão, de doença, de miséria, até nós chegarmos lá do outro lado. Até chegarmos do outro lado. Então o casamento seu, irmã, foi o Senhor que te deu. Irmão, cuide do seu casamento, que foi o Senhor que te deu. Cuide da sua esposa, foi o Senhor que te deu. E nós que somos crentes, temos que cuidar redobrado da mulher, mais do que o ímpio. Por quê, pastor? Porque nós temos que ter só uma esposa. Então nós temos que cuidar dela.
Lá no mundo o cara nem liga muito, porque ele sai por fora, ele tem suas situações extraconjugal. E outra, por que temos que cuidar? Porque foi o Senhor que te deu. Cuide do seu marido, porque foi o Senhor que te deu. Cuide da sua esposa, porque foi o Senhor que te deu. Pastor, mas meu marido, ele é um xureque de ignorância. Ele é uma tropeira. Irmão, beija esse xurequinho aí, porque foi o Senhor que te deu. É Ele mesmo. Se fosse um príncipe, não ia dar certo. Mas o xureque, ele é ogro, ele é tropeira. E vai dar certo. Deus vai unindo isso. Um é mais calmo, o outro é mais agitado. Um é mais grosso, o outro é mais fino, mais educadinho. E Deus vai fazendo essa parceria. Um fala mais alto, o outro fala mais baixo. E nisso tudo Deus vai unindo esse amor, que é uma chama enorme. O que diz aí essa parte final aí do texto? O 8. O 8, verso 6, o finalzinho. A última linha aí. Na sua tradução diz o quê? Sua tradução aí. O verso 6, grave o meu nome no seu coração. Não, a última partezinha. A última parte. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Olha aí. O negócio é bom. A sua tradução diz diferente. O que diz aí na sua tradução? Diz que é uma chama de Deus. Brasas de fogo e labareda do Senhor. Não é isso? É Deus que acendeu essa chama. É Deus que colocou em você essa vontade de casar, de desejar um parceiro ou uma parceira. Isso é Deus que colocou, não foi o Satanás, não. Foi Deus que colocou isso no seu coração. Deus colocou isso, irmã, no seu coração. Deus colocou isso, irmão, no seu coração. E é sadio para a mente, é sadio para o corpo físico, é sadio para a alma. Por quê? Porque foi Deus que deu, e aquilo que Deus deu é bom. A nutricionista falou para nós, a pergunta foi, o que se deve comer? Ela falou, tudo que Deus criou pode comer, que não faz mal. Olha aí, olha que resposta. Irmão, você vai pagar nutricionista, aí você paga, está lá, fala, agora eu vou sair daqui fininho. O que eu como? Tudo que Deus criou, você come. E o que eu não como? Tudo que o homem criou, você não come. Enlatado, encaixotado, sai fora disso. Come o que Deus criou. O que Deus criou? Arroz, feijão, carne, legumes, frutas, pronto. E nós lá pagando. Quanto é que é aí? Ainda tem que pagar. Depois que você pensa, você fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Então isso aqui que eu estou falando para você é bom, porque foi Ele que criou. E lá nas primeiras páginas do Gênesis ele diz, e viu Deus que isso era bom. O seu casamento é bom, a sua vida, o seu lar, a sua família é uma coisa boa que Deus te deu. E é isso que Deus está reservando para vocês, jovens e adolescentes. Aí chupando o dedo aí, que vocês ainda estão mais longe ainda. Mas vai aprendendo já o caminho. Amados, quem está perto da sua esposa aí, a hora que nós formos orar, faz aquela oração, até com um beijo, um abraço, louvando ao Senhor, porque foi Deus que te deu. Foi o Senhor que te deu. Vamos ficar de pé.